Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz. Sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou um homem pardo de estatura mediana, tenho olhos pretos e cabelos pretos. Estou trajando uma camisa verde e uma calça preta. O nosso ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E hoje nós falaremos sobre regência nominal, regência verbal, coesão e coerência. Vamos conhecer a regência dos verbos, a regência dos nomes, os elementos que conectam as partes do discurso e os elementos que são utilizados para fazer substituição. Vamos revisar? Leia o texto de Austin Kleon, retirado do livro Roube como um Artista, para responder as questões. O escritor Jonathan Lethem disse que, quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas. O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Está lá na Bíblia. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, versículo 9. Alguns acham essa ideia deprimente, mas ela me enche de esperança. É como o escritor francês André Guidet assinalou: tudo o que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Se estivermos livres do fardo de ser completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. Aí Roube como artista, texto de 2013. A questão pede o seguinte: em tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Lá no quarto parágrafo, a expressão sublinhada pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por. Vamos lá, gente. O termo sublinhado é o já que. Estamos falando aí de uma conjunção, uma locução conjuntiva, né? Que vai trazer ideia de quê? Aí nós vamos às opções. Letra A, ainda que. Letra B, por mais que. Letra C, visto que. Letra D, à medida que. Ou letra C, ainda que. Primeiramente, a gente tem que observar qual é o sentido que o já que vai trazer para o enunciado. E ele traz um sentido de causa. E aí a gente vai atrás de outro que poderá também trazer sentido de causa. Vemos que o ainda que é concessivo. O por mais que também é concessivo, à medida que é proporcional e assim que é temporal. Sendo assim, nos sobra a opção visto que de fato também é utilizada para indicar causa nas orações subordinadas adverbiais causais. Leia um trecho do romance Memórias de um Sargento de Milícias, do escritor Manuel Antônio de Almeida. Cremos, pelo que temos referido, que para nenhum dos leitores será ainda duvidoso que chegara ao Leonardo a hora de pagar o tributo de que ninguém escapa neste mundo, ainda que para alguns seja ele fácil e leve, e para outros pesado e custoso. O rapaz amava. É escusado dizer a quem. Vamos para o comando da questão, que essa é a parte que nos interessa. Chegar ao Leonardo a hora de pagar o tributo de que ninguém escapa neste mundo, ainda que para alguns seja ele fácil e leve, e para outros pesado e custoso. Ainda que, aqui no começo da oração, vamos lá. Em relação ao trecho que o antecede, o trecho sublinhado expressa a ideia de, vamos lá, vimos o ainda que bem aqui, fazendo com que essa oração sublinhada tenha uma ideia em relação à oração anterior, que vai ser a oração principal. Mas essa ideia é de quê? De comparação? Letra B, de condição. Letra C, de concessão. Letra D, consequência. Ou letra E, causa. Olha só, o ainda que, gente, por qual outra conjunção ele poderia ser substituído? Ele poderia ser substituído pelo embora. Olha aí, ó. Embora. Ele poderia ser substituído pelo ainda que, pelo mesmo que. Sabendo que ele pode ser substituído pelo embora, pelo mesmo que dê uma ideia de quê? Ideia de concessão, ou seja, uma oração adverbial que vai trazer uma oposição à oração principal sem impedir o seu acontecimento. Então, nós temos aqui, de fato, uma
concessão, ainda que, mesmo que, embora, por mais que, tudo isso aí vai indicar concessão. Leia um trecho do prefácio Um Gênero Tipicamente Brasileiro, do escritor Humberto Werneck, publicado na antologia Boa Companhia, Crônicas. Fernando Sabino e Rubem Braga, por longos anos obrigados a desovar crônicas diárias, não se limitavam nas horas de aperto a requentar seus requintados escritos. Chegaram a permutar na moita velhos recortes, na suposição de que os textos, de tão antigos, já se houvessem apagado da memória do leitor de jornal, recuperando assim a virgindade tipográfica. O troca-troca, contado por Fernando Sabino na crônica, O Estranho Ofício de Escrever, merece ser aqui reproduzido. Éramos 3 condenados à crônica diária, Rubem no Diário de Notícias, Paulo no Diário Carioca e eu no O Jornal. Não raro, um caso ou uma ideia, surgidos na mesa do bar, servia de tema para mais de um de nós, às vezes para os 3. Quando caiu um edifício no bairro Peixoto, por exemplo, 3 crônicas foram, por coincidência, publicadas no dia seguinte, intituladas respectivamente, Mas não cai, vai cair e caiu. Até que um dia, numa hora de aperto, Rubem perdeu a cerimônia. Será que você teria aí uma crônica pequenininha para me emprestar? Procurei nos meus guardados e encontrei uma que talvez servisse, sobre o menino que me pediu um cruzeiro para tomar uma sopa. Foi seguido por mim até uma miserável casa de pasto, da Lapa. A sopa existia mesmo, e por aquele preço. Chamava-se O Preço da Sopa. Rubem deu uma melhorada na história, trocou casa de pasto por restaurante, elevou o preço para 5 cruzeiros, pôs o título mais simples de A Sopa. Tempos mais tarde chegou a minha vez. Nada como se valer de um amigo nas horas difíceis. Uma crônica ousada de que você não precisa mais, qualquer uma serve. Vou ver o que posso fazer, prometeu ele. Acabou me dando de volta da sopa. Logo esta, protestei, as outras estão muito gastas. Sou pobre, mas não sou soberbo. Ajeitei a crônica como pude, toquei-lhe uns remendos, atualizei o preço para 10 cruzeiros e liquidei de vez com ela, sob o título Esta Sopa Vai Acabar? Eternamente deleitável ou imediatamente deletável, depende menos do tema do que das artes do autor. A crônica pode não ser um gênero de primeira necessidade, a não ser talvez para os escritores que a praticam, como sustentava Luiz Martins, um dos recordistas brasileiros nesse ramo de escreveção. Um subgênero a quem desdenhe. Literatura em mangas de camisa, disse em Portugal, mas para o crítico Wilson Martins trata-se de uma espécie literária, que de jornalístico só tem o fato todo circunstancial de aparecer em periódicos. Para evitar sua repetição, omite-se um substantivo que pode ser facilmente identificado pelo contexto linguístico em, gente, letra A, sou pobre, mas não sou soberbo, lá no 12º parágrafo. Letra B, um subgênero, há quem desdenhe, 13º parágrafo. Letra C, literatura em mangas de camisa, disse em Portugal, 13º parágrafo. Acabou me dando de volta da sopa, 9º parágrafo. Não raro, um caso ou uma ideia surgidos na mesa do bar, servia de tema para mais de um de nós. Prestem atenção, de acordo com a leitura do texto, nós vemos que a letra D traz aí a não repetição de um termo que a gente chama de elipse. Olha só, acabou me dando de volta a da sopa. Ele está falando a crônica da sopa, que ele já tinha dado para o colega, pediu uma de volta e ele deu a mesma que ele já tinha emprestado. Então, de fato, é a letra D. Vejam só, ó, acabou me dando de volta a da sopa. Ele pediu uma crônica e o amigo deu a crônica da sopa. Então, letra D é a resposta correta. Agora vamos para a 4ª questão. Embora de ocorrência frequente no cotidiano, a gramática normativa não aceita o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes, tá? Então vamos lá. Esse tipo de transgressão só não ocorre na frase. Vamos ver qual é a frase em que isso não ocorre. Letra A. Pode-se concordar ou discordar até radicalmente de toda a política externa brasileira. Letra B. Educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos. Letra C. Vi e gostei muito do filme O Jardineiro Fiel, cujo diretor é um brasileiro.
Letra D. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Letra E. Interessei-me e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente. Gente, regência dos verbos. Vamos lá. Quem concorda, concorda com algo, quem discorda, discorda de algo. Então, aqui não pode ocorrer, não está ocorrendo aí essa diferença entre os complementos verbais. É como se fosse a mesma regência, mas está errado. Os dois têm regências diferentes. Então, um deveria ser com e o outro de. Letra B. Educador é todo aquele que confere. Quem confere, confere algo, não precisa de preposição. E quem convive, convive com algo. Então, também está errado, nem A nem B. Letra C. Vi e gostei muito do filme. Quem vê algo, quem gosta, gosta de algo. Duas regências diferentes. Letra D. A sociedade brasileira quer a paz, VTD, anseia por ela, VTI, e a ela aspira. Olha, cada um com uma preposição diferente. E esse aqui sem preposição, porque é VTD. Então, até agora, olha só. A letra D seria a nossa resposta. Mas vamos ver a letra E para tirarmos a prova dos 9. Interessei-me e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente. Então vejam só, gente. Quem se interessa por algo. Quem desinteressa, se desinteressa de algo. Então, realmente, a letra E não poderia ser a nossa resposta. E só temos como correta, de fato, a letra D. A sociedade quer algo, anseia por algo e aspira a algo. Agora vamos para a nossa quinta e última questão. Considere o poema de Chacal para responder a questão. Beijo, beijos. Qual o sentido da palavra beijo? Ato de tocar com os lábios em alguém, ou alguma coisa, fazendo leve sucção, ósculo. Ou aquele que o Cauã Raymond deu na Mariana Ximenes na novela. Ou aquele que você deu no Daniel, que só você sentiu, que é diferente do que eu dei na Dolores, que nunca vou esquecer. Já a Gabi, sempre que sai de casa, dá em sua mãe um beijo automático, parecido com os 2 beijos de cumprimento que eu dou numa garota. Se estiver no Rio, um em São Paulo ou 3 em Minas Gerais. Diferente ainda do beijo de despedida apaixonado que você deu no Julinho. Quando ele foi para a Austrália, diferente do derradeiro beijo no leito de morte que o Luiz deu na Laís, sua avó. Ou do beijo da traição de Judas, ou do beijo que a princesa deu no sapo. Diante de tantos sentidos diferentes da palavra beijo, a melhor forma de saber o que significa é ir direto ao assunto. Língua pra que te quero. A melhor forma de saber o que significa é ir direto ao assunto, o termo sublinhado é um verbo, vamos lá, gente, presta atenção. Transitivo direto e indireto. Letra B, transitivo indireto apenas. Letra C, transitivo direto apenas. Letra D, intransitivo ou letra E, de ligação. Vamos lá, gente. Ir direto ao assunto. Direto aqui, gente, é um ADV, tá? De modo, ele vai diretamente a algo. Presta atenção aqui, como não dá ideia de lugar, e sim de assunto, né? Ir direto ao assunto significa que ele vai àquilo, iniciar aquilo. Logo, esse elemento é preposicionado. Sendo assim, nós temos o verbo ir como verbo transitivo indireto apenas. Letra B. Na aula de hoje nós vimos regência nominal, regência verbal, coesão e coerência. 2 assuntos importantíssimos para o pré-vestibular da UEA. Você já segue o UEA em todas as redes sociais? Então é hora de seguir. Até a próxima!